Meus irmãos, eu quero saudar, cumprimentar a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje nós vamos estar iniciando uma nova série de estudos baseada, né, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nós vamos pensar hoje a respeito, começar a pensar hoje a respeito da temática da igreja com base na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós tomamos emprestado de uma revistinha de escola bíblica dominical da Didaquê o tema, que é: e a igreja vai bem? Essa é a temática que nós vamos tratar em toda essa série a partir de hoje, desta terça-feira de hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, no capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Enquanto você abre a sua Bíblia, 1 aos Coríntios, capítulo 1, eu quero apenas dizer o que a gente pretende fazer hoje. Hoje, por ser o primeiro estudo, a primeira abordagem, a primeira mensagem, nós vamos trabalhar algumas questões introdutórias, né? Tanto da mensagem em si, como também da própria epístola. Vamos falar um pouco sobre a mensagem, a ideia principal que a carta quer passar para nós leitores e também para aqueles leitores daquela época. Também vamos trabalhar um esboço devocional, bem devocional da carta, né? Depois vamos analisar o texto que nós temos hoje em suspensão, o texto que a gente vai ler, o texto que a gente vai se desdobrar hoje. A gente vai analisar esse texto e, por último, vamos ilustrar e aplicar algumas coisas importantes sobre a mensagem de hoje, sobre o assunto que a gente vai tratar hoje. Tá? Vamos ler 1 aos Coríntios 1, versículos 1 ao 9, que compreendem o prefácio, a saudação e ações de graças da passagem, da carta. Capítulo 1, versos 1 ao 9, que eu passo a ler para vocês na versão revista e atualizada. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, qual também vos confirma até o fim, vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Depois a gente vai ler mais uma vez essa passagem que eu julgo ser
muito importante, de extrema importância para essa mensagem introdutória de hoje. Oremos. Pai bendito, muito obrigado pela tua palavra que acabou de ser lida. Nós rogamos, nós pedimos que o teu Espírito Santo prepare os nossos corações, nossas mentes, para receber a mensagem da tua palavra, que eu e o meu irmão que aqui está, minha irmã que aqui está, possamos estar todos nós, ó Pai, receptivos à semeadura do Evangelho, à semeadura da palavra, e que não haja nenhum tipo de impedimento, de empecilho, de entrave a sua mensagem chegar aos nossos ouvidos, mentes e coração. Ó Pai, que nós possamos ser livres de todo enfado, embaraço, cansaço, todo empecilho, a fim de que o Senhor, ó Pai, semeie nos nossos corações a boa semente da Tua Palavra e que ela possa frutificar, que ela possa crescer, que ela possa, ó Pai, florescer para o louvor da glória do Senhor. Nos ajude, nos ilumine, que Teu Espírito tenha liberdade entre nós, para nos auxiliar, nos inspirar, ó Pai, naturalmente, e também, Senhor, nos trazer clareza e entendimento da Tua Palavra. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, eu e você temos diante da gente, de nós, a passagem que introduz, o parágrafo que introduz a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, versículos 1 ao 9, como eu já disse, compreendem o prefácio, a saudação, ações de graças dessa epístola. Na verdade, compreendem toda a introdução da própria epístola pelo apóstolo Paulo. Então, a primeira epístola aos Coríntios que nós temos diante de nós é uma epístola que vai demonstrar para a gente o fato de que as condições lamentáveis na igreja não são características exclusivas das igrejas pós-apostólicas. Ou seja, a gente não tem problemas apenas nas igrejas depois do período apostólico. Todas as igrejas têm problemas, crenças e práticas problemáticas, aberrantes, da mais espantosa, de variedades mais diversas. Vulgaridades floresciam na igreja de Corinto. E foi para resolver esses problemas que o apóstolo Paulo escreveu esta epístola. Então, nós temos uma noção equivocada de que a igreja primitiva, a igreja do período apostólico, a igreja do Novo Testamento era uma igreja perfeita. A gente já tem falado isso aqui reiteradamente, a igreja do Novo Testamento não era uma igreja perfeita. A igreja do período apostólico não era uma igreja perfeita. De modo que o problema, a dificuldade, as celeumas, as mais variadas situações dificultosas, de problemas, não fazem parte apenas, não são exclusividade da igreja dos nossos dias.
não são exclusividades das igrejas pós-modernas, das igrejas pós-apostólicas. Todas as igrejas passam por essas situações. Agora eu quero que você pense na seguinte frase, na seguinte expressão. Você tem apenas uma vida, portanto, aproveite a sua vida. Pense comigo nessa frase. Você tem apenas uma vida, portanto, aproveite a sua vida. O que você acha que uma pessoa que fala essa frase, o que você acha que uma pessoa que diz isso para você, ela está querendo dizer? No mínimo, ela está querendo dizer o seguinte para você. O óbvio, em primeiro lugar, de que você vive apenas uma vez, isso é o óbvio. Todos nós temos apenas uma vida mesmo, morreu, acabou. Isso é o óbvio. Mas na segunda parte da frase, portanto, aproveite bastante a sua vida. Essa segunda parte quer, pelo menos, dizer uma coisa para a gente, de que eu e você precisamos viver conforme aquilo que nos faz alegres, que nos agrada, que nos torna felizes. Não é verdade? Parece que essa frase está dizendo assim para você: deixa de ser bobo, deixa de ser boba, você tem uma vida só. Aproveite, faça tudo o que você puder fazer, seja feliz, faça o que lhe agrada, faça o que está no seu coração, não se arrependa de nada do que você faz na vida, tem que aproveitar mesmo. Mais ou menos isso que essa frase quer dizer. Então pense um pouco nessa frase. Ela parece enfatizar para a gente o aqui e o agora. Ela parece ser uma combinação de sucesso, né? De sucesso e de imediatismo. Ou seja, você tem que fazer aquilo que lhe agrada, ser feliz, sabe? Não se arrepender de nada, hoje, aqui e agora. Agora pense nos outros slogans, umas outras frases que vão nessa mesma linha, que os americanos cunharam e que a gente precisa pensar também. Essa frase, por exemplo: você merece um descanso hoje. Outra frase: mate a sua sede. Outra frase: faça do seu jeito, agora mesmo. São frases publicitárias. A última: apenas faça isso. Frases que são slogans de propaganda, que talvez você já tenha ouvido, já tenha lido, que você conhece, que você um dia já percebeu, e que na verdade coloca você e o hoje, o agora, como o foco principal da vida. Coloca você e o hoje como o paradigma da sua vida. Esses slogans, em poucas palavras, captam as ideias dominantes da nossa época, a saber, o individualismo e a autoindulgência. E como o individualismo e a autoindulgência governam a época, o índice, por incrível que pareça, o índice na vida de muitas pessoas, na conta bancária de muitas pessoas, o índice da poupança de muitas pessoas, principalmente nos Estados Unidos, é quase zero, porque as pessoas não se preocupam com o amanhã, elas se preocupam só com o hoje e com o agora, e com a felicidade plena agora, hoje. Agora também o índice de dívida com o cartão de crédito aumenta cada vez mais, porque as pessoas têm limite em cartão de crédito, não sabem o dia de amanhã, então se eu tenho limite hoje, é como se eu tivesse dinheiro hoje, e gastam e torram todo o limite do cartão de crédito, e você vê cada vez mais as pessoas atoladas, encrencadas, cheias de problemas, cheias de dívidas,
por causa dessa mentalidade. Tudo, desde as horas do nosso dia de trabalho, ao gênero do nosso parceiro sexual, não passa de uma questão de preferência pessoal. A consciência individual, ela parece que está sendo cada dia mais reverenciada e tratada como uma semideidade, um semideus inviolável a quem é devida toda a submissão. É um verdadeiro ídolo. A nossa consciência individual é reverenciada, é idolatrada. Aquilo que a gente pensa que é certo, as nossas preferências pessoais são verdadeiramente reverenciadas e idolatradas. Até mesmo a religião cristã, a adoração a Deus, parece que corre o risco de ser esmagada pela adoração, a autoestima e as necessidades que achamos ter. Deus é louvado à medida que faz nos sentirmos melhores a respeito de nós mesmos. Por isso que a igreja parece que se tornou cada vez mais um supermercado da fé. Um lugar de autoajuda, um lugar onde eu vou lá para poder me sentir melhor, para me sentir mais realizado. Então, as grandes ideias, com frequência, definem uma era, como a liberdade no século XVIII, como o progresso no século XIX, ou, concordaríamos em dizer, o individualismo que parece que é pregado, que é ensinado hoje. Essas ideias fornecem para a gente o histórico mental de uma cultura, algo tão difundido que é quase imperceptível para os que vivem nessa cultura. Talvez a gente não perceba isso. Somente aqueles que pensam a cultura, pensam os nossos dias, os sociólogos, os filósofos, parecem dar uma atenção mais acurada a essa questão. A gente que vive, a gente que passa por essa vida, nessa cultura, nessa época, parece que a gente não percebe. É imperceptível para nós. E essas ideias agem como as matrizes. Matrizes por meio das quais interpretamos todo o mundo, todo o universo. Nossa experiência de mundo, nossa experiência de vida, nossos relacionamentos, o trabalho e até mesmo a religião e a espiritualidade. E elas podem nos ajudar a ver o mundo em nosso redor. Mesmo aqueles dentre nós que conseguem discernir, por exemplo, uma manifestação de racismo evidente, em boa parte de uma determinada época. Se você for ler, por exemplo, literaturas do século XIX, você vai perceber racismo naquele contexto ali. Contudo, as grandes ideias da cultura também podem nos cegar. Nós que vivemos nessa situação, nós que vivemos nesse momento da história. Algumas coisas muitíssimo claras para as gerações anteriores não nos são notadas por nós, mas muitas vezes aquilo que a gente vive no nosso dia a dia não é notado por nós e só será notado por aqueles que um dia poderão fazer a leitura daquilo que a gente escreveu, daquilo que a gente falou, daquilo que a gente pensou. Interessante, porque o senhor está dizendo isso, pastor Felipe, porque uma ideia proeminente no Novo Testamento e na história do cristianismo, mas quase imperceptível hoje, é a ideia da igreja. A ideia da igreja. Eu não estou dizendo que na modernidade as igrejas estão para fechar. Não. Eu não estou dizendo que a igreja hoje não está sendo aceita. Que a proporção de membros de igrejas e de não membros de igreja permanece razoavelmente constante durante a maior parte do século XX. A gente percebe que isso é uma verdade. E muitas igrejas individuais estão lotadas, centenas, até mesmo milhares de pessoas frequentam igrejas e mega igrejas. A gente às vezes aqui em Angra dos Reis não temos noção do que acontece aí fora. Aí fora, gente, tem realidades de igrejas de 4, de 5, de 6 mil pessoas.
A gente vê isso na televisão, vê na internet. Eu tenho contato com pessoas que eles abriram uma igreja no fim de semana com 200, 300 pessoas. Começaram uma igreja com 300 pessoas. E que em menos de 2 anos a igreja cresceu para 2.000 pessoas. Em 5 anos a igreja já tinha 5.000 pessoas. A gente não tem essa noção aqui. Mas o fato é que a gente vê, né, as igrejas crescendo, pessoas frequentando megas igrejas, igrejas que oferecem múltiplos cultos, igrejas que oferecem programas, que fornecem cuidado do berço até a sepultura, igrejas que têm plano de funerário, igreja que tem berçário com todas os materiais necessários para tratar os bebês, igrejas específicas para o departamento infantil, toda de cristal, igreja com todo o material de escrever, ou livros, literaturas, mesas, móveis, enfim, igrejas todas preparadas, tanto no sentido institucional, como também no sentido organizacional, de programas e eventos, igrejas cristãs, que estão aí, de alguma maneira, vivendo na mentalidade de alguns, um verdadeiro sucesso. Um verdadeiro sucesso. Contudo, irmãos, em outro sentido, as igrejas modernas também estão quase desaparecendo. A ideia de igreja difundida em diferentes pontos da história cristã parece que dissolveu-se nos ácidos do individualismo predominante na cultura de hoje. Embora a gente está vendo aí igrejas vultuosas, a gente está falando até de igrejas que constroem templos de Salomão e tudo mais, a gente tem ouvido falar disso daí, igrejas que constroem megatemplos, estruturas exorbitantes. Ao mesmo tempo, a gente tem visto, em outro sentido, que as igrejas estão desaparecendo. Estão desaparecendo e se dissolvendo em diferentes pontos da história cristã, exatamente nessa mentalidade ácida do individualismo predominante dos nossos dias. As igrejas, com frequência demais, tornam-se nada mais que expressões de interesses transitórios de seus congregados, dos seus consumidores. Vejam só o que eu estou querendo dizer, irmãos. Igrejas que com frequência tornam-se nada mais, nada menos que expressões dos interesses transitórios dos seus consumidores. Os programas dessas igrejas são determinados por pesquisa de opinião interna, ou seja, eles dão um papelzinho para as pessoas anotarem suas insatisfações, o que elas querem trazer como sugestões, pesquisas, sondagens, e aí a igreja e seus programas são determinados a partir dessas pesquisas de opiniões. Os cultos são planejados de acordo com o que os líderes percebem do que os de fora da igreja querem. Então, o que determina o andar da igreja são as pesquisas internas e também a opinião pública. E o orçamento delas não reflete nada além dos desejos agregados dos membros. Em meio a toda a prosperidade aparente da igreja de hoje, a gente tem observado que a igreja também carece do elemento corporativo por meio do qual concebe a si mesma, ou melhor, a igreja precisa e está cada vez mais carente de uma concepção do que de fato significa igreja. O que é igreja? O que é ser igreja? Esse elemento corporativo, a gente quer dizer com ele que quando nós nos reunimos, por isso que é corporativo, quando nós nos reunimos como cristãos, seja nas manhãs de domingo, seja nas noites de domingo,
nós não nos reunimos apenas para fazer nossas devoções pessoais juntos. Não. O culto da igreja não é apenas um tempo de quietude. Não. Não nos reunimos apenas para orar, para cantar e para ler a Bíblia, como fazemos em casas nos outros dias da semana, a não ser pelo fato de que aos domingos fazemos isso com mais pessoas por serem encorajados. Não, nós não vamos à igreja somente para isso. A gente deixou de perceber que a gente vai à igreja sobretudo para participar da vida da igreja. A gente não se reúne com os irmãos apenas para fins particulares. Ou seja, eu vou lá, faço a minha parte, vou embora para casa, não quero saber mais de ninguém. Não. A igreja é o lugar, é o lugar, por que é o lugar comum? É a reunião das pessoas, não é o templo. Eu vou ao templo, né? Não é nem correto falar essa expressão ir à igreja. Se eu falei aqui na frase anterior, me perdoem, eu estou me corrigindo. Não é correto dizer ir à igreja, mas ir ao templo para me reunir com a igreja e participar da vida da igreja. E quando não vamos ao templo e não nos reunimos com a igreja como consumidores individuais para fazer nossa compra espiritual de fim de semana. Vendo qual é o uso daquela geladeira de canto, ou da geladeira de oração, ou examinando o sermão especial, pesquisando o laticínio, a comida, o arroz espiritual que a gente vai optar. Ou mesmo vou ao templo para, depois do templo, do culto no templo, eu ter aquelas conversas pós-culto e pondo tudo isso em nosso carrinho de uso pessoal e depois a gente leva para casa. Nós realmente nos reunimos, irmãos, como uma instituição viva, como um organismo viável, como uma família e como um corpo. E deveria ser assim. Se eu fizesse uma pergunta pessoal não é muito boa às vezes, né? Mas uma pergunta pessoal, que exige uma resposta pessoal. Que resposta você daria? Eu gostaria de saber por que você vai à igreja, por que você vai ao templo, por que você se reúne com seus irmãos. O que você responderia? Ou melhor, deixa eu ir para uma outra pergunta que vai na essência do assunto. Qual é a função da igreja? Por que a igreja existe? Suponhamos que aqui não tivesse nenhum cristão. Alguém que nunca tenha pensado no assunto. Uma pessoa que talvez seria bem-vinda para continuar a explorar o cristianismo por meio desse estudo, por meio dessa mensagem, por meio dessa reflexão. E ela pudesse responder a pergunta: o que é ser igreja? O que ela responderia a partir daquilo que ela veria aqui? Ou a partir daqui? E você que se considera um cristão, você que é um salvo em Jesus Cristo, o que é a igreja? Qual é a função da igreja? Bem, se você respondeu essa pergunta em termos do que a igreja faz por você, você deixou escapar algo que é essencial. Algo que está muito claro nas páginas do Novo Testamento, que talvez seja imperceptível aos nossos olhos por causa da névoa da individualidade lançada pela cultura que a gente vive. A resposta bíblica para a pergunta: qual é a função da igreja? Não começa com o que a igreja faz por você.
tanto como com o que ela faz diante de Deus e para Deus. Eu me lembro que quando nós estudamos aqui nessa igreja, na Escola Bíblica Dominical, aquele livreto do Mark Dever, O que é uma igreja saudável? Nas primeiras mensagens que tivemos aqui, refletimos aqui, a gente perguntou o que atrai você numa igreja. A gente começou a falar, muita gente já é atraído para a igreja por causa disso, daquilo, por causa da pregação, por causa da música, por causa... Gente, essa não é a resposta que a gente tem que dar. Na verdade, a gente precisa estar preocupado com o que nós fazemos para Deus, com o que nós oferecemos para Deus. A pergunta certa não é o que te atrai numa igreja, o que faz uma igreja para você ser uma igreja atraente, atrativa, mas o que faz de uma igreja atraente para Jesus. Porque o foco da igreja, o foco de um culto, não somos nós. Não é eu, não é você. Não sou eu, não é você. Não somos nós. O foco é o próprio Deus. Então a resposta, qual é a função da igreja? Não é que a igreja ela precisa se concentrar em mim, mas em primeiro lugar tem a ver com o que ela faz para Deus. Trata-se do que ela faz por você, mas apenas se pusermos em primeiro lugar o que ela faz para Deus. A igreja faz alguma coisa pelo ser humano? Faz. A igreja é alguma coisa para mim? É. É alguma coisa para você? É. Mas em primeiro lugar, ela faz algo e ela é alguma coisa diante de Deus. Diante de Deus. E quando nós começarmos a entender isso, vamos dar uma guinada do envolvimento autocentrado com a igreja para a convivência em comunidade. Vamos amadurecer, vamos nos tornar uma igreja mais sólida, vamos tornar uma igreja mais centrada em Deus, a qual Ele nos chama para os seus próprios propósitos. E é exatamente isso que eu quero pensar com vocês aqui. Quando conseguirmos isso, a igreja tornar-se-á muito mais que outro item na lista das virtudes privadas que cultivamos por meio dos esforços morais, a fim de evitar a nossa lista de vícios privados. Ou seja, a igreja não vai ser mais uma coisa na minha vida, um acessório na minha vida, na minha história. A igreja tornar-se-á a manifestação do Deus vivo no mundo. A igreja será uma expressão vívida do reino de Deus na terra. Ela será um sinal visível do governo do Senhor. E Ele chama-nos, a igreja, como um meio de vivermos uns com os outros. Vivermos a mutualidade, apesar das nossas diferenças, apesar das nossas mazelas, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas dificuldades. Quando conseguimos isso, a vida cristã começa a fluir. A vida cristã começa a mudar. A nossa leitura da igreja começa a mudar. Nosso entendimento das Escrituras começa a mudar. A centralidade de Jesus começa a ser considerada. E aí, é por isso que eu queria iniciar com vocês pensando a respeito do DNA da igreja. DNA da igreja, de acordo com esse texto de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 ao 9. A fim de percebermos isso, nós vamos examinar essa primeira epístola de Paulo, que é canônica para os coríntios, ou seja, a primeira epístola que Paulo endereçou a esses crentes que estavam ali em Corinto. É claro e óbvio, irmãos, que nós não vamos conseguir cobrir tudo de 1 aos Coríntios nos nossos estudos. Seria uma pretensão muito grande nossa. A gente não vai conseguir falar de tudo que a epístola trata. Tudo, absolutamente tudo, não. Mas a gente vai tentar tratar os principais pontos dessa carta.
A experiência de Paulo com a igreja de Corinto, ela foi muito diferente da experiência que ele teve, por exemplo, com a igreja de Roma. Esta Roma, Paulo não fundara, esta Roma, Paulo não conhecia, mas Corinto, ele fundou-a e conhecia muito bem aquela igreja. E de acordo com Atos capítulo 18, Paulo passou cerca de 1 ano e meio em Corinto, trabalhando para estabelecer e fortalecer aquela igreja. E Corinto, como Roma, era uma cidade muito interessante e cosmopolita, localizada na principal rota de Roma para o Oriente, era um centro de negócios, centro de comércio, centro de viagem e centro de cultura. Por essa razão, era um bom lugar para se propagar o evangelho, era um lugar estratégico para Paulo pregar a palavra de Deus. Então, a primeira epístola canônica de Paulo à igreja de Corinto é particularmente interessante, pois boa parte dela é tomada pela resposta do apóstolo a uma carta que, assim parece, eles lhe escreveram, ou seja, eles escreveram uma carta para Paulo, bem provavelmente relatando uma série de situações que a igreja estava enfrentando. Então Paulo pega essa carta, lê essa carta, analisa as dificuldades que a igreja de Corinto estava enfrentando e vivendo, e ele escreve uma carta em resposta a essa carta que ele recebeu. Encontramos muitas vezes frases como: ora, quanto às coisas que me escrevestes, ou ora, quanto. Na última metade da carta, em especial, Paulo parece se referir aos tópicos que os coríntios questionaram na carta que escreveram, o que dá à carta uma estrutura muito diferente da epístola aos Romanos, que a gente está tomando aqui como comparativo. Essa carta, diferente da epístola aos Romanos, foi claramente ocasionada por situações reais da vida da igreja de Corinto. Ou seja, irmãos, Paulo está tratando de um problema não hipotético, não que pode acontecer, que poderia acontecer, não, ele está tratando de problemas reais da igreja. Problemas que estavam realmente acontecendo ali. Então a carta de 1 aos Coríntios, ela é a segunda epístola canônica mais longa do apóstolo Paulo e pode ser lida em voz alta em pouco menos de 1 hora. Se você começar a ler na sua casa, em pouco menos de 1 hora você vai ler toda a carta. E ela tem muito material interessante, gente. Talvez você tenha visto esse versículo pendurado na parede do seu quarto, por exemplo, do capítulo 15, versículo na parede de um lugar ou num quadro. Capítulo 15, versículo 51 diz assim: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Frases de efeito que a gente muitas vezes vê colado no outdoor, no quadro, no vidro de um carro, né? A carta tem muitas outras passagens famosas. O capítulo 5 é uma passagem famosa sobre a disciplina na igreja. O capítulo 7 é citado muitas vezes em discussões sobre casamento. Partes do capítulo 11 são lidas todas as vezes em que celebramos a ceia do Senhor na igreja. Os capítulos 12 e 14 são de especial interesse em discussões sobre dons espirituais na igreja. O capítulo 13, por exemplo, é o capítulo do amor, que deve ser um dos mais famosos da Bíblia, lido em casamentos, mais que qualquer outra parte da Bíblia. Depois temos o sublime capítulo 15, sobre a ressurreição, conhecido por ser lido em incontáveis funerais. Ele apresenta uma forma bela de esperança singular que temos como cristãos em Cristo Jesus, de um dia sermos ressuscitados. Agora, a carta também não fala só sobre coisas assim. A carta tem também, para não fazer propaganda enganosa, partes confusas. No entanto, 1 aos Coríntios é mais que suas partes confusas e aparentemente discrepantes. Quer essas partes sejam famosas, quer essas partes sejam claras, quer essas partes sejam confusas, quer essas partes sejam obscuras. O ponto da carta de Paulo é que precisamos ouvir hoje. Que ponto é esse? Ele escreve para ensinar sobre a igreja. O que é a igreja? Como deve viver a igreja? O que caracteriza a igreja? A gente precisa entender que, ao lermos essa carta,
ao estudarmos essa carta, ao expormos essa carta, ao refletirmos sobre ela e aplicarmos essa carta às nossas realidades, às nossas vidas e à vida da nossa igreja, nós vamos estar respondendo essa pergunta: o que é a igreja? O que é a igreja? O que significa igreja? Porque Paulo escreveu aos Coríntios mostrando o que é a igreja. Paulo discute em especial o que deve caracterizar a igreja e por que essas características específicas devem caracterizar a igreja. Então, diante disso, gente, nós estamos já caminhando para o final, já. Eu preciso apresentar apenas para os irmãos um esboço bem sintético e devocional da carta. Primeiro, dizer que a mensagem dessa carta é a seguinte: a verdadeira maturidade espiritual na vida de uma igreja desenvolve relacionamentos de amor sob o poder libertador da graça unificadora de Cristo. Eu vou ler novamente. A verdadeira maturidade espiritual na vida de uma igreja desenvolve relacionamentos de amor sob o poder libertador da graça unificadora de Cristo. Toda a epístola pode ser resumida nessa frase. Que frase? A verdadeira maturidade espiritual na vida de uma igreja desenvolve nesta igreja relacionamentos de amor sob o poder, debaixo do poder libertador da graça unificadora de Cristo. Ou seja, quando o poder da graça unificadora de Cristo está sobre nós, está acima de nós, quando nós estamos debaixo dessa graça libertadora, unificadora de Cristo, nós desenvolvemos relacionamentos de amor com os nossos irmãos que vão mostrar que nós somos crentes maduros e uma igreja madura e saudável. Então, no esboço sintético e devocional da carta, a gente tem o seguinte: o que deve caracterizar uma igreja? A igreja deve ser santa, estranha ao mundo, especial para Deus e pura. A igreja deve ser unida. Depois, a igreja deve ser amorosa. E por que a igreja deve ter essas características, essas marcas? Por que a igreja tem que ser santa? Por que a igreja tem que ser estranha ao mundo, especial para Deus e pura? Por que a igreja deve ser unida? Por que a igreja deve ser amorosa? Sabe por quê a igreja tem que ter essas marcas? Porque a igreja deve ser santa porque Deus é santo. É o que a resposta que a epístola traz para a gente. Essa é a resposta que a epístola traz para a gente. E depois, por quê? Porque ela deve ser unida? Porque Deus é um Deus único. Um. Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus só. Por que a igreja deve ser amorosa? Porque Deus é um Deus amoroso. É assim que a epístola se divide. E é mais ou menos isso que a gente vai tratar aqui. Então, irmãos, nós lemos, estamos chegando ao final, temos 15 minutos para concluir. Nós lemos um trecho da epístola logo no início da epístola. Eu queria que você analisasse comigo novamente aí, por favor. Verso 1 ao 9. Preste atenção, porque eu vou mostrar para vocês exatamente o que essa passagem fala para a gente. O que deve caracterizar a igreja? Como que a igreja deve ser? Que características devemos esperar da igreja? De acordo com 1 Coríntios, a igreja deve ser santa, unida e amorosa, como a gente já viu. Mas a gente vai pegar só a primeira parte. Ela deve ser santa. Santa. E a gente pode começar aqui no versículo 2, olha aí. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Santificados, chamados para ser santos. Então, se a gente começar com o versículo 2, que lemos aqui dessa passagem, em que Paulo saúda a igreja como indivíduos chamados para serem santos, santificados e chamados para serem santos,
E assim é que ele define os crentes. É assim que ele define a igreja. A igreja que deve ser santa, a igreja que é santificada. E depois no versículo 8, olha lá no versículo 8, só para poder facilitar a nossa leitura, olha o versículo 8. O qual também vos confirmará até o fim para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos chamou, ele nos santificou e nos chamou para sermos santos. E ele não somente isso, mas o versículo 8 diz que ele também vos confirmará até o fim para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai confirmar isso. Aquele que ele santifica e chama, ele confirma. E confirma para ser irrepreensível. E ele escreve que Cristo vos confirmará também até o fim para serdes irrepreensíveis. Muitas outras características vão ajudar a definir o que Paulo quer dizer aqui como santo. Agora analisemos o texto, versículo 1, gente. Os escritores são identificados. Quem são os escritores? Está aqui, versículo 1. Paulo e Sóstenes. Certo? No versículo 2, nós vemos os leitores sendo identificados. A igreja de Deus que está em Corinto. Certo? Mas só que a igreja de Deus não é só identificada pela parte A, né? Mas ela também é identificada pela parte B e C do versículo 2. Olha que interessante aí, vamos ler o versículo 2 novamente, gente. A igreja de Deus que está em Corinto, vírgula, aos santificados em Cristo Jesus, vírgula, chamados para ser santos com todos os que estão em todo lugar, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nós. Então o versículo tem 3 partes. Primeira parte, a igreja de Deus que está em Corinto. Isso fala do relacionamento dela com Deus. Parte B, a posição dela. Aos santificados em Cristo Jesus. Essa é a posição que ela tem. E parte B, fala do seu chamamento, da sua vocação. Chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles, Senhor nosso. Então, a gente tem aqui no versículo 2, os leitores sendo identificados no relacionamento que eles têm com Deus, na posição que eles têm em Cristo Jesus, e também no chamado que eles têm para com Deus e o mundo, que é o chamado para ser santo. Aí, a partir do versículo 3, você tem a saudação aos leitores. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aí, a partir do versículo 4, você tem ações de graças. Paulo faz uma oração em favor dos crentes de Corinto, que expressa a sua gratidão a Deus pela obra de Cristo realizada entre eles. Vai do versículo 4 até o versículo 9. Então, do versículo 4 ao versículo 9, é uma oração de ações de graças a Deus por causa da obra que Deus está realizando na vida dos coríntios. Em primeiro lugar, por que Paulo tem gratidão a Deus? Porque as razões para a gratidão de Paulo são encontradas na obra de Cristo pelos coríntios e entre eles. Primeiro, versículo 4 vai dizer que Deus, através de Cristo, os colocou debaixo da graça. Versículo 5, Ele lhes deu a capacitação espiritual. Versículo 6, Ele realizou a sua conversão espiritual. A razão para a carta é sugerida aqui no versículo 7 ao 9. A carta lidava com as questões dos dons, capítulo
1, versículo 7, parte A, lidava com as questões da volta de Cristo, verso 7, parte B, e lidava com a questão de maturidade, versículo 8. Veja o versículo 8. Ao qual também vos confirmará até ao fim para seres irrepreensíveis diante de nosso Senhor Jesus Cristo, que fala de maturidade. E por último, o versículo número 9, fala da expectativa de Paulo quanto a que estava alicerçada na fidelidade de Deus quanto àquela igreja. Gente, diante de tudo que a gente viu aqui, de todo esse texto, que eu resumo dizendo o seguinte: Paulo, ele se identifica, Paulo identifica os leitores, Paulo diz qual é o relacionamento desses leitores com Deus, a posição desses leitores em Cristo, o chamado desses leitores para serem santos. Paulo faz saudação a esses leitores, depois ele ora com ações de graças por esses leitores, agradecendo a Deus, porque Deus, em Cristo Jesus, está realizando uma grande obra. Que obra é essa? Graça, capacitação, conversão, está tratando de coisas maravilhosas na vida deles. E por último, ele sugere o motivo da carta, que é a questão de tratar de dons espirituais, da volta de Cristo, da maturidade e da fidelidade de Deus. Dito isso, eu queria ficar com a parte que mais me chamou a atenção aqui, que é o versículo de número 2. E é aqui que eu quero concluir a minha mensagem, aplicando, ilustrando e aplicando. O versículo 2 diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Eu só vou fazer você lembrar o seguinte: Paulo escreve essas palavras depois de ele ter lido a carta que chegou até ele, contando todos os problemas da igreja. Ok? Lembre-se disso. Depois que Paulo recebeu a carta que chegou até ele, contando todos os problemas, ele escreve isso aqui. Ele escreve dizendo: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e aos que foram chamados para serem santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Tendo isso na mente, de que Paulo só escreveu essas palavras depois de ele ter um relato de tudo que estava acontecendo na igreja, e não era pouca coisa, isso nos chama muita atenção. E esse é o ponto que eu quero fechar com vocês aqui. O segredo de uma igreja santa, santificada e uma igreja de Deus. Eu queria que você pensasse comigo nisso aqui. Primeiro uma ilustração, depois uma aplicação, para a gente concluir essa mensagem. O pastor Ricardo Agreste conta em um livro que ele escreveu, intitulado E a Igreja? Igreja, tô fora. Esse foi o título do livro dele. Igreja, tô fora. E eu tenho esse livro lá em casa, como também tem os outros que eu vou citar aqui. E nesse livro ele conta que ele estava num retiro do projeto Timóteo, que é um projeto para auxiliar pastores iniciantes. E num desses retiros, ele estava ali com um grupo de aproximadamente uns 25 pastores. Todos estavam ao redor de uma determinada mesa, quando o facilitador do retiro pediu que eles falassem um pouco de si e da igreja que eles pastoreavam. Aí um após o outro, como pais que falam das proezas dos seus filhos, fazendo vista grossa aos deslizes que seus filhos realizam, cometem,
cada um deles dizia rapidamente o seu nome, meu nome é Felipe, e já passava a falar com visível orgulho de todos os projetos da sua igreja em desenvolvimento, que a sua comunidade local estava realizando. Todos os projetos. Começava a falar com um determinado orgulho, né? Mas depois que cada participante, cerca de 25 pessoas, 25 pastores, cada participante falou, chegou a vez do facilitador falar. Daquele que estava orientando a reunião. E de cabeça baixa, e fala bem mansa, ele disse assim: sabem, a cada dia que se passa, mais eu me convenço de quão bíblica é a minha comunidade local. Observando as pessoas que se reúnem domingo após domingo e conhecendo suas histórias de segunda a sábado, identifico inúmeros pontos incomuns com as igrejas locais descritas nas páginas do Novo Testamento. Em minha comunidade temos alguns imorais, vários idólatras, um punhado de adúlteros e até homossexuais, caluniadores e trapaceiros. Então, já perdi a conta de quantos são. Ficaram espantados? Eu também, quando li. E também, com certeza, aqueles pastores. O mesmo espanto que a gente teve aqui ao ouvir esse pastor falar, que toma conta de você agora, foi o que tomou de assalto aqueles jovens pastores naquele retiro, que depois de fazerem seus discursos belíssimos sobre suas igrejas, falaram um pouquinho deles, né? Falaram um pouquinho deles e falar da igreja, os projetos e tal. E quando ouviram aquele mentor falar, dizendo que a igreja dele, cada vez mais, ele se convencia de que a igreja dele parecia com as igrejas do Novo Testamento, e ele citou tudo isso que tinha na igreja dele, o pessoal deve ter ficado muito espantado. Assim como a gente. No entanto, passado o espanto, refletindo sobre as comunidades cristãs locais do primeiro século da igreja, o que a gente encontra lá? As cartas do apóstolo Paulo a essas igrejas estão cheias de exortações e de repreensões devido aos problemas que eles estavam enfrentando. Por exemplo, a divisão na igreja, gente? Porque Paulo vai dizer que havia divisões na igreja lá. A fofoca na igreja, gente? Porque Paulo dizia que tinha fofoca naquela igreja lá. Há adultério na igreja, gente? Porque Paulo diz que tem adultério lá. Há incesto na igreja, gente? Tem incesto. Há litígio de pessoas para com pessoas? Tem. Tem atitude de preconceito dentro da igreja? Tem. Preconceito tem, entre outras coisas. Em nenhum momento a Bíblia vai encobrir essas coisas, irmãos. Em nenhum momento. Agora, o que é mais surpreendente não é o conteúdo das cartas paulinas. O que é mais surpreendente é a forma como o apóstolo introduz cada uma delas. Sem qualquer exceção, o grande apóstolo Paulo sempre começa suas cartas referindo-se aos cristãos de tais igrejas, sabe como? Santos. Santos. A igreja é de Deus. Eles são santificados. E são santos. E aí você pode perguntar assim: como poderia ele chamar de santos pessoas tão problemáticas e que carregavam em seus currículos erros e pecados tão grotescos como estes? Como ele poderia considerar santos gente tão confusa, gente com tanta pendência na vida? Como que ele pode considerar santo gente assim? A resposta está na expressão que normalmente o apóstolo Paulo usa após o adjetivo santos.
Ele fala santos, mas depois ele coloca santos em Cristo. Esta simples expressão, santos em Cristo, revela um grande segredo para compreendermos o que é a igreja. É tão importante, irmãos, a gente parar para pensar nisso, é porque a não compreensão, a não percepção deste segredo tem levado muitas pessoas a enxergarem a igreja de forma crítica e severa demasiadamente. Por falta de percepção ou compreensão deste segredo, muitas pessoas colocam em dúvida a validade da igreja enquanto comunidade de discípulos de Jesus, por causa da qualidade de vida de algumas das pessoas que nela se agregam. Quer um exemplo? 2 exemplos. Primeiro, Friedrich Nietzsche. Sabe o que Friedrich Nietzsche, filósofo ateu, disse ao escrever sobre a salvação dos cristãos? Ele disse o seguinte: eu creria na salvação se eles, os cristãos, se parecessem um pouco mais com pessoas que foram salvas. Outro exemplo, Mahatma Gandhi, que disse assim, ele que foi um líder religioso hindu, indiano do século XX, quando questionado acerca do que pensava acerca do cristianismo, disse que não tinha qualquer dificuldade ou problema com a pessoa de Jesus, mas ele disse assim, que a sua grande dificuldade residia no abismo facilmente observado entre a pessoa e os ensinamentos de Jesus e o estilo de vida daqueles que se afirmam cristãos, isto é, dos seus seguidores. Por que Friedrich Nietzsche não creu em Cristo? Por que Mahatma Gandhi não creu em Cristo? Agora preste atenção numa coisa, irmãos. Por outro lado, a percepção ou a compreensão do referido segredo por nós aqui pode nos levar a uma conclusão muito maravilhosa, que um jornalista e escritor cristão chamado Philip Yancey chegou após uma longa jornada de ateísmo e ceticismo e críticas duras em relação às igrejas. Ele que criticava a igreja, ele que era severo contra a igreja, ele que era cético em relação à igreja, um dia ele escreveu num livro, Maravilhosa Graça, ele afirmou o seguinte, eu tenho esse livro lá em casa: rejeitei a igreja durante algum tempo porque encontrei bem pouca graça na igreja. Só que ele conclui dizendo assim, voltei para a igreja depois, porque não descobri graça em nenhum lugar. Ele falou que observou as igrejas e percebeu que bem pouca graça na igreja. Só que ele olhou o mundo e falou, onde é que eu vou encontrar graça? Não tem graça em lugar nenhum. E mais tarde, ainda em outro livro dele, que eu tenho lá em casa também, por título, Igreja, por que me importar? Ele escreveu o seguinte, o processo me ensinou que o segredo para encontrar a igreja certa está dentro de mim. Tem a ver com o meu modo de olhar a igreja. A maneira como eu olho a igreja vai determinar a igreja certa. Irmãos, eu queria concluir, peço até perdão por ter passado um pouquinho de tempo, lendo um trecho desse livro aqui e fazendo a minha conclusão de fato. 10 acusações contra a igreja moderna de Paul Washer. Não estou ganhando nada para fazer propaganda do livro, já citei aqui alguns livros. Mas olha só o que esse cara diz aqui.
no capítulo 6, a sexta acusação que ele faz à igreja. Olha o que ele diz. Deus tem somente uma instituição religiosa, é a igreja. Nosso alvo crucial e o resultado essencial de um avivamento neste mundo é a implantação de igrejas bíblicas. Tenho grande receio de que a igreja local é desdenhada em nossos dias. Diga às pessoas que você é um pregador itinerante, que você tem um ministério de alcance mundial, e todas as pessoas o honrarão. Diga-lhes que você é um pastor de um grupo de 30 indivíduos, e elas o farão assentar-se lá atrás durante a conferência. Jesus Cristo não é o príncipe de pregadores itinerantes. Ele é o príncipe de pastores, que pastoreiam comunidades, às vezes pequenas, cheias de dificuldades. Aí ele continua dizendo, Paul Washer, alguns anos atrás, Bill Clinton teve um slogan durante a campanha eleitoral dele. O slogan era assim: é a economia, estúpido. Meu pastor, disse Paul Washer, Jeff Noblit, um dos presbíteros de nossa igreja, o principal pastor e ensinador, disse-me certo dia, sabe, eu gostaria de ter uma porção de camisetas padronizadas da igreja. E aí ele perguntou, e o que elas diriam, irmão Jeff? Ele disse que a frase que estaria escrita nas camisetas seria essa: é a igreja, estúpido. Por que ele ia colocar isso na frase? Porque Jesus deu a vida pela igreja, gente. Uma igreja pura, linda e imaculada. Se você quer dar sua vida por algo no ministério, dê a sua vida à igreja. A igreja, uma comunhão de crentes, uma congregação local, isso é uma igreja. Quero que você atente para isso, não há um remanescente de crentes na igreja. Todos sabemos sobre a teologia do remanescente, de que no decorrer de toda a história de Israel, houve Israel, o povo de Deus e um remanescente de verdadeiros crentes. Isso não é verdade quanto à igreja. Não há um remanescente de crentes ou um grupo menor de crentes dentro de um grupo maior chamado a igreja. A igreja é o remanescente. Se pastores já chegaram bem perto de blasfemar, eles o fizeram neste assunto. Ouço teólogos, pregadores itinerantes e pastores dizerem coisas assim: há tanto pecado dentro da igreja como fora da igreja. Há tanto divórcio na igreja como lá fora da igreja. Há tanta imoralidade e pornografia na igreja como lá fora da igreja. E os pregadores dizem, sim, a igreja está agindo como uma prostituta. Quero que vocês saibam isto. Temos de ser bastante cuidadosos em chamar a noiva de Jesus Cristo de prostituta. E eu lhes direi qual é o problema. Porque pastores e pregadores não sabem o que é a igreja. Quero que você saiba que a igreja de Jesus Cristo é linda. Ela é frágil às vezes. Fraca. É atribulada. Não é perfeita. Mas quero que vocês saibam. A igreja de Cristo é contrita. Ela está andando humildemente com o seu Deus. É a igreja de Deus. O problema é que não sabemos o que é a igreja. Hoje, por causa da falta de pregação bíblica, a suposta igreja está cheia de pessoas carnais e ímpias, identificadas com o cristianismo. E por causa de todos os bodes no meio dos cordeiros, os cordeiros são acusados de todas as coisas que os bodes estão fazendo. E assim o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de nós. Gente, eu poderia continuar lendo, mas não precisa. Em resumo, o que o Paul Washer está dizendo é o seguinte: pecam contra Deus,
quem agride a igreja, o povo de Deus. Gente, eu posso virar para essa parede aqui, para essa pilastra aqui, ó, e falar para ela: você é prostituta, você é miserável, você é pecadora, você é suja, você não presta. Eu vou ter tido como louco, gente. Por quê? Porque isso aqui é inanimado. Isso aqui é concreto. Parede, CNPJ, documento, papel, é concreto. Então, quando eu falo da igreja, eu estou falando de quem? A instituição, gente, não existe sem um grupo, não. Então, eu preciso ter muito cuidado quando eu abro a minha boca para falar contra a igreja. E eu concluo dizendo isso: o grande segredo do qual está se falando até aqui é a compreensão correta do DNA da igreja. Em outras palavras, se observarmos a matéria-prima usada por Deus para fazer a partir dela o seu povo, compreenderíamos que o propósito principal de Deus, através da igreja, não é criar um grupo de pessoas que propaguem ou divulguem suas virtudes enquanto indivíduos, mas sim as virtudes de Deus. Deste Deus que ama, deste Deus que perdoa, deste Deus que restaura através da obra de Jesus Cristo. Assim a igreja se torna uma comunidade de agraciados, limitados e imperfeitos, mas a cada dia uma comunidade de pessoas que estão sendo trabalhadas, estão sendo lapidadas por Deus através do seu imenso amor que foi derramado na pessoa de Jesus por nós. Os irmãos entenderam o que é a igreja? A igreja é um povo amado por Deus, é um povo, é um grupo de pessoas que é alvo da graça, da obra sacrificial de Jesus, do perdão de Jesus, do amor de Deus, da restauração de Deus. Isso é igreja, cheia de defeitos, toda limitada, cheia de dificuldades, fraca às vezes, trôpega às vezes, porém amada, perdoada e restaurada, trabalhada e lapidada pelo nosso Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.